Gente, olha, eu vou trazer uma resenha aqui que é completamente diferente de tudo que eu podia imaginar. Eu já fiz muitas histórias aqui, muitas séries, mas o que eu vivi nessas 4 temporadas do que eu vou apresentar aqui foi simplesmente fantástico. Vem comigo que você não vai se arrepender, você vai se amarrar na verdade e eu acredito que vai se interessar, caso não tenha assistido, de acompanhar essa trama tão envolvente. Mesmo que você não seja fã de histórias de super-heróis, com certeza deveria assistir Superman Lois. Eu já assisti muitas séries, dos mais variados temas. Super-heróis, com certeza muitas. Vi muitos dramas, mas nunca me deparei com uma série tão envolvente, tão marcante, com um final tão emocionante. Se você não gosta de segurar as lágrimas, sugiro então que não assista, porque é impossível, principalmente pelo que acontece no final. Essa história se passa em 4 temporadas, é uma série curta, dá para você assistir em pouco tempo. Eu vi em 2 semanas todas as 4 temporadas e você pode até se perguntar, mas se a série é tão boa, por que só agora fazendo essa resenha, só agora vendo essa série? Porque eu já vi muita história do Superman, muita história, né? Desde de sempre. Eu sou fãzaço desde os filmes com Christopher Reeve e eu tenho as histórias em quadrinhos, a morte do Superman, o retorno do Superman. Então tudo isso que acontece nas histórias, de certa forma, eu já conheço. Mas quando eu decidi, então, ver essa série nova, eu descobri que tudo aquilo que eu conhecia do Superman era real, mas que tinha muito mais ainda para eu poder, então, aprender. Então eu assisti essa série agora, no ano de 2024, depois de todas as temporadas gravadas, porque eu tenho muita série, tinha muita série para assistir, tenho visto muita série com meu filho, com a minha esposa, e Superman Lois ficou guardado para o momento que eu tivesse a vontade de assistir então mais uma aventura do Homem de Aço. Então quando a gente começou a assistir, não parou mais. Acabamos de ver algumas séries de super-heróis, outros que eram dramas, e cada uma das histórias tem a sua parte de nos marcar, de trazer algum ensinamento, mas eu me surpreendi em vários aspectos da história do Superman. Primeiro que ele é um Superman muito forte. E quando eu digo forte, não é apenas o poder. Resistente a tudo aquilo que a gente acostumou a ver em outras histórias, né? Por exemplo, a Kryptonita. A Kryptonita para ele não é tão marcante quanto é em outras histórias. Embora sim, ele seja vulnerável. Mas eu não quero falar de força, não quero falar de poder. Eu quero falar do ensinamento, de tudo aquilo que a série marcou, com um enredo que envolvia a parte do pai com o filho, do pai com os filhos, na verdade, da mãe com os filhos, marido e mulher, todas as tramas que envolveram a família. Então, assim, foi um relacionamento muito intenso, de várias partes, em vários sentidos, né? Relacionamentos de namorados, tentando aprender a conviver, de amigos, né? Aquelas histórias que envolvem os laços familiares mais profundos, de aceitação. Então, quando eu comecei a perceber todos os detalhes que essa série trazia, acabou que as batalhas ficavam em segundo plano. Tem também abordando a doença da Lois Lane na história, que traz para o mundo real aquilo que acontece no dia a dia. Então, assim, quando eu comecei a ver os detalhes da série, eu comecei a perceber que aquilo não era uma série apenas de ação e aventura para a gente se divertir. É, sim, um legado de ensinamento que é para ficar pela eternidade para todos aqueles que gostam de algo que realmente traga alguma coisa para construir na nossa vida. Então, essa série me ensinou muito, ensinou meu filho, ensinou minha esposa, foi realmente um final emocionante. E se você então gosta de uma história que traga sentido para aquilo que a gente vê no dia a dia, pode assistir. O Homem de Aço dispensa apresentações. Se você não conhece o enredo, é um ser que vem de outro planeta e é criado por um casal de fazendeiros. Isso já é bem legal porque já mostra, né, a aceitação, né? Eles não pensaram duas vezes, eles simplesmente acolheram. Isso está em qualquer história do Superman, todo mundo sabe, ele vem de outro planeta, de Krypton, depois que Krypton é destruído, né? E então ele é acolhido por esse casal de fazendeiros e cresce tentando aprender a lidar com seus poderes, que eram imensos, né? E o mais legal é isso, porque ele desenvolve um lado humano que vai muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Se a gente mudar de história, ainda com o Superman, e for lá para Batman versus Superman, que o Batman queria de toda forma destruir o Superman, matar o Superman, depois ele reconhece no final que o Superman era muito mais humano do que ele. Então,
Isso fica muito claro nessa série, o lado humano de alguém com poderes. E não pense que não existem pessoas com poderes no mundo. Não são poderes como os heróis que voam, que têm super força, visão de raio-x, de calor, enfim. Mas são poderes que nós temos no dia a dia de fazer alguma coisa. Então, quando você sabe lidar bem com esse poder, eu até me lembro, né, do Homem-Aranha, né, o tio Ben falando com o Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso fica muito claro, independente de ser universo diferente, Marvel e DC, que na história do Superman acontece isso, né? Ele tem grandes poderes, grandes responsabilidades e sabe lidar com tudo isso. Mas também erra, isso é que é legal nessa história, ele cometendo seus erros, vivendo os altos e baixos da vida. Então realmente essa história mexeu comigo, porque assim, eu falei que eu esperei um pouco para assistir, mas quando eu decidi então ver essa série nova, eu descobri que tudo aquilo que eu conhecia do Superman era real, mas que tinha muito mais ainda para eu poder então aprender. Então essa série trouxe isso. E o mais legal é que trouxe também personagens icônicos, né? Um Lex Luthor muito mais perverso do que eu poderia imaginar, do que eu poderia prever para essa série. Trouxe também o Superman de Aço, que não é o Superman de Aço de fato, né? Mas ele tá ali na série, como tem também na história dos quadrinhos, né? Com seu martelo. E aí também tem o Apocalipse, que eu achei que foi o melhor Apocalipse de todas as histórias que foram construídas baseadas no gibi, que a origem do Apocalipse vem do gibi, né? A gente já viu o Apocalipse no filme do Batman vs Superman, já vimos em Smallville antigo, enfim, nos desenhos animados, mas esse Apocalipse foi muito bem construído. Então isso também foi bastante interessante, né? Os efeitos foram muito bons da história. E ver o Superman, um pai de família, lidando depois com o aprendizado dos seus filhos para usar o seu poder, passando praticamente aquilo que ele recebeu do seu pai, né? Jonathan Kent, seu pai adotivo, e então tentando passar esse mesmo legado de aprendizados para os seus filhos. E isso é legal, porque ele erra durante a série, ele fala isso, errei muito durante a minha vida, mas isso é que é o interessante, porque a gente também, né, como humanos, meros mortais, cometemos erros e esses erros acontecem ao longo da nossa vida. Quem de nós pode dizer que é perfeito e que não erra? Então, assim, quando você convive com essa realidade de saber que os erros fazem parte da nossa existência, isso faz com que nós sejamos cada vez mais humanos, e isso foi o que o Superman representou nessa série. Um Superman humano que tentava lidar muito com a simplicidade do momento. Ele, em momento algum, se colocava acima de ninguém. E eu até falei com a minha esposa nos últimos episódios da série, na quarta temporada, que era um Superman que pouco apareceu, foi mais focado no Clark Kent. Então, o ser humano que todo mundo conhecia, que mesmo sendo Superman, a mesma pessoa, não precisou dos poderes para poder interagir com as pessoas. Agiu sempre de uma forma justa e nunca se colocou acima de ninguém. Então essa série realmente é emocionante. O que a Lois passa durante a história toca a gente também, né, com as coisas que a gente sabe que a vida acaba trazendo e temos que conviver, né? Acho que todo mundo, de algum momento da vida, já conviveu com partes tristes na sua história. Isso mostra isso. E aí mostra também a superação deles como casal, dos filhos também, todos os conflitos, mas sempre com a esperança. E essa esperança foi muito interessante de ver nessa série. O mal foi combatido sempre com essa esperança. Foi derrotado, como você já logo imagina, porque é uma série em que existe um herói que está ali para mostrar que é possível sim superar todas as dificuldades. O Superman, então, tem uma experiência muito diferente daquilo que a gente conhece do Superman. E eu não vou falar muito mais, porque senão vai dar spoiler. Eu não quis falar do final da série, falei pouco, né, dos enredos que aconteceu durante a história, quis falar apenas da força do personagem e da mensagem que a série passa. Então eu aconselho, vale a pena ver. São 4 temporadas. A primeira tem 15 episódios, a segunda também. A terceira, 13 episódios. E para finalizar, a quarta temporada, 10 episódios. Totalizando aí, se eu não estou equivocado, 53 episódios. E você vai querer assistir do começo ao fim sem parar. E se você fizer isso, caso não tenha visto ainda, volta aqui depois e comenta, porque eu acho que eu estou com a razão. É uma série para mexer com a gente, para tocar o nosso coração. E um final emocionante, eu tenho certeza que as lágrimas irão surgir,
porque não foi diferente aqui em casa com a nossa família. Nós ficamos emocionados com o que aconteceu no final, e eu não quero dar spoiler, então não vou falar, mas que existe emoção, eu posso dizer, e você também vai ter essa emoção, vai viver esse momento. E eu já fiz muita série, sabe? Eu já fiz muita sinopse aqui de filmes, e gente, igual a essa, eu me atrevo a dizer que eu nunca consegui me deparar. Eu já fiz uma resenha de um filme chamado Lendas da Vida, e é fantástica essa história, que também tem um enredo muito emocionante, de superação, de perdão, de amor. Mas Superman e Lois supera todos os que eu já posso ter visto, né? Eu fiz uma chamada Somos Marshall, que embora tenha um enredo triste, né, do acidente lá do time de futebol americano, tem uma continuação fantástica de superação, de uns acreditar nos outros, de legado que fica marcado para sempre. Mas, repito, Superman e Lois superou todas as minhas expectativas, se tornando, nesse momento, a minha série preferida. Então, eu espero que você possa ter essa mesma experiência, e se gostar, não deixe de depois deixar sua mensagem, porque a gente está aqui para isso, para trocar ideia, para saber a sua opinião, e quando a gente traz aqui uma experiência, né, que a gente acabou vivendo muito positiva, a gente quer saber também se a sua será positiva. Então é isso, não esquece de curtir o canal, ativar o sininho, e eu volto com outras histórias, né? A gente mudou um pouquinho aqui a ideia do canal, trazendo um pouco mais de histórias do que jogos, mas vou continuar com tudo que tinha. Espero que você curta também essa nova versão da gente, e eu volto em breve. Um grande abraço!